E aí galera, tô de volta aí com mais um vídeo pro meu canal. Dessa vez aí, como eu prometi do último aviso que eu fiz, eu ia fazer um vídeo respondendo os seus comentários, né? E bom galera, são muitos comentários mesmo que se deixam aí, né? Afinal já tô acho que quase um ano, um pouco mais de um ano fazendo vídeo, então tem bastante comentário já. Então não dá pra responder tudo, né? E alguns eu já respondi no YouTube, então eu acabei deixando os que eu não consegui responder lá pra responder aqui, nesse vídeo. Ao todo deu 23 comentários, e então vamos pro vídeo aí. E bom galera, vamos aí responder os comentários então, né? E pra começar eu quero dizer que teve um monte de gente mais que perguntou, um monte de coisa aí, mas eu selecionei apenas 23, porque esse eu não consegui responder assim no YouTube. Ou talvez alguns deles são pra destacar assim alguma coisa que eu quero comentar com vocês, né? Alguma curiosidade, alguma coisa que eu quero comentar sobre com vocês. E pra começar assim, eu gostaria de dizer que teve um cara uma vez que comentou aí, uma pergunta aí, por que que o do Vert não usou o Reverb no Reino das Ruínas? Então, eu acredito, cara, que seja porque o Dr. Tesla lá, no corrida final, ele fala, eu instalei os combustores de nitrox traseiros no Reverb, né? Tome, pegue o reverb. Adicionei o combustor traseiro Nitrox 2. Se eu conseguir escapar, entrarei em contato com os outros. Eles não poderão ser alcançados, Vert. Você deve deter Gelorum. Vou fazer o que puder. Então eu acredito que por o Dr. Tesla estar instalando os combustores, ele pediu pro Vert usar a Nightlife, né? Pra ele poder instalar os combustores de Nitrox lá. E esse é um comentário que eu queria destacar porque eu achei muito interessante. E também teve um lá que perguntou por que que o Vert foi parar no QG dos Silencers quando ele passou pelo anel lá no corrida final, né? Eu acredito que isso aconteceu porque o anel do poder original tava lá no QG dos Silencers, né? Que a gente vê lá que o Silencer com o Technation vai lá e pega o anel do poder, ele leva lá pro QG dos Silencers e o anel tava lá. Então eu acredito que pelo fato do anel do poder original tá lá, o Vert acabou indo parar lá, né? Claro que isso é só minha opinião, né? Mas eu acredito que seja isso, cara. E infelizmente eu não pude encontrar prints não pude tirar prints desses comentários porque eles estão muito embaixo mesmo nos meus comentários dos vídeos, né? Então eu não pude encontrá-los. Mas como eu me lembro deles, eu resolvi mencioná-los aqui. Mas pode ter muitos outros comentários interessantes que eu acabei me esquecendo. E agora vamos responder os comentários que eu consegui printar, né? Eu consegui tirar um print. Começando pelo comentário do nosso amigo Hacked Gamer. E ele falou, acho que a respeito do vídeo que eu falei sobre todos os recharges lá, né? Que só tínhamos 14 recharges, mas deveriam ser 15. Ele falou o seguinte, mano, pensa um pouco, mas o que deve estar faltando é o cósmico. E a Gelora não tirou a recharge do carro dela. Então ele deve ter ficado no carro da Gelorum. Boa teoria, cara, mas infelizmente, quando a gente vê lá o filme de novo, eu revi todo o filme, desde o começo do filme, quando a Gelorum ativa a cuida final, lá coloca todos os recharges juntos para formar o campo energético que abre a cuida final, né? São 14 recharges até antes deles saírem de lá, né? Quando ninguém tava usando recharge nenhum. Então, não é isso, cara, infelizmente, mas eu acredito que na verdade o recharge que não estava lá é o recharge do Reino do Gelo, porque os Silencers não levaram ele QG do Tesla. E continuando. E agora o comentário do nosso amigo Gutinho07, cara. Ele fala que ele até hoje não entende porque o Tesla chamou aqueles 3 pilotos, né? O Dan Dresden, o Alec Wood e o Ben de Castilho, junto com o Cadin, né? Que acabou se perdendo no Reino da Tempestade, antes de chamar o Vert, né? Que afinal foi considerado o piloto mais rápido do mundo, né? E bom, cara, eu acho que ele fez isso porque o Vert é filho do Major Wheeler, né? Que era um Silencer. Então ele de alguma forma ele sabia já que o Major Wheeler era um Silencer, tanto que o Major Wheeler achou ele no corrida mundial, ele queria evitar que isso acontecesse de novo, então ele não chamou o Vert, né? Pra essa corrida. E vamos agora para o nosso próximo comentário. Nosso amigo Rafael Souza. Dessa vez é uma curiosidade, que ele fala que um mistério bem interessante a respeito do Dr. Tesla e sua pesquisa como um anel do poder e como fonte de energia. Na vida real existiu um físico chamado Nikola Tesla. Isso já sabia, cara. Esse Nikola Tesla tentou criar uma espécie de gerador de energia gratuito para todo mundo, né? Para qualquer um poder criar seu próprio gerador de energia. E um fato bem interessante é que, tipo, boatos que esse Nikola Tesla ele era meio que chegado nesse negócio de alienígenas. Ele pesquisava muito sobre isso. E ele até deixou um link do documentário aí. Só que eu não vou ter como copiar isso aí pra vocês não, já, galera. Vocês vão ter que escrever à mão mesmo, porque esse comentário tava bem abaixo. Foi até difícil achar, mas enfim. E aí temos o comentário do nosso amigo Matheus Lening, acho que é assim que se pronuncia. E ele fala, cara, pra ter uma continuação, o fã teria que comprar os direitos da Hot Wheels. Eles desistiram do Hot Wheels do V35 e do Accelerators, porque eles não continuaram. Desistiram do Battle Force 5, desistiram do Team Hot Wheels. Eles desistiram do Max Steel. Sério, cara, eles simplesmente
criam um projeto lá, mantém por um tempo e depois eles abandonam. Então eu acho que para o único jeito de continuar o Accelerator seria se um fã comprasse os direitos do Accelerator da Mattel. E obviamente teria que comprar o direito dos carros que são usados no filme e tudo mais, né? Mas eu acho que é o único jeito mesmo, porque a Mattel não demonstra nenhum interesse de continuar o Accelerator. E agora vamos pro próximo comentário. Esse aqui um cara me esclareceu um negócio aí naquele vídeo que eu falei sobre todos os reinos. Que eu falei aí pra vocês, né, que o Tesla no ignição ele fala que os reinos de corrida são inúmeras pistas no único mundo que ele chamou de reino de corrida. Isso na versão brasileira, né? Mas houve um erro de tradução na versão brasileira, ele me ajudou a corrigir isso aí. Que na verdade o Dr. Tesla diz que os reinos de corrida são incontáveis novas pistas em mundos únicos que ele chamou de reino de corrida. Então não são num único mundo, são em mundos únicos, né? E foi um erro de tradução, né? E muito obrigado por me corrigir aí, ou corrigir o filme, o que seja, né? Mas enfim, cara, vamos pro próximo comentário. Agora temos o comentário do nosso amigo Igualin Gamer. E ele diz aí que ele estava assistindo o Hot Wheels Accelerators Ignição, né? Ou Ignition no inglês, tanto faz. E quando o Mark se assusta com o Gig e cai da pista, né? Ele usa um gancho pra se prender na pista pra não cair. E o gancho é igualzinho ao do Carpoon Hyperpod, né? E a Mainframe meio que colocou parte do Hyperpod aí no filme, né? E sim, cara, é verdade, o gancho se parece muito. E eu notei isso faz um tempo. E tá aí uma curiosidade pra vocês, né? Então vamos pro próximo comentário, que é do nosso amigo Hiroya Oku. Eu acho que é assim que se pronuncia, porque eu não sei muito japonês, mas acho que é isso. Ele pergunta como os Hyperpods podem mudar de reinos, ou existem vários modelos do mesmo. E bom, cara, os Hyperpods eu acredito que existam vários modelos iguais espalhados pelos reinos. Eu acho que não teria como ficar trocando de reino toda hora, né? Mas claro que essa é a minha opinião somente, mas é isso que eu acredito que seja. E vamos pro próximo, cara. E agora vamos pro comentário do nosso amigo Ademar Gamer Full. Qual é a ordem dos filmes? Bom, cara, primeiro nós temos o Hot Wheels Via 35, Corrida Mundial. Depois nós temos o Hot Wheels Ignição. Depois nós temos o Hot Wheels Reino da Caverna, o micro-episódio de Reino da Caverna, né? 1.1 e 1.2. Aí nós temos o Reino da Lava, 1.3 e 1.4. Aí nós temos o Reino... aí nós temos o filme Velocidade e Silêncio. Depois nós temos o Reino do Penhasco. Depois nós temos o Reino do Gelo, o 3.0, o Ponto de Ruptura, né? Aí nós temos o micro-episódio do Reino das Ruínas, o micro-episódio do Reino Cósmico e por último nós temos o Corrida Final, cara. Essa é a ordem dos filmes. Agora vamos pro próximo comentário do nosso amigo Jardel Alves. Ele falou sobre a respeito do Astro Charge do Reino da Fábrica, que eu falei que é um pouco inútil. Na verdade não falei inútil, mas eu achei que não tinha muita utilidade, né? E aí ele falou que o poder que essa Astro Charge daria é de consertar o carro de qualquer dano, né? Daí ele falou o seguinte: mano, como assim não tem utilidade de consertar o carro? E quando os robôs tentam abduzir ou o carro desmontando ele por baixo e levando para aquele caminhão que desmonta o carro, o Astro Charge seria muito útil, pensando bem por esse lado, seria útil até o momento que os super drones vão embaixo do carro e usam aquele laser para cortar. Até aí eu acho que daria para consertar com a Astro Charger, mas eu acho que depois que o carro inteiro fosse destruído, cortado pelos aqueles lasers lá e estivesse dentro do Sweeper, não teria como, né? Afinal o carro já estaria sendo quase todo desmontado, né? Como é que o Astro Charger ia espalhar sua energia pelo carro se o carro já estava em pedaços, né? Mas é uma boa teoria. Eu acho que até o ponto de o drone cortar a parte de baixo do carro daria pra consertar ainda com o Astro Charge. E verdade, cara, muito obrigado aí pelo seu comentário. E vamos pro próximo, que é o comentário do nosso amigo Luan Souza. E ele fala aí que alguém já observou que no Reino da Tempestade lá embaixo você consegue ver as luzes tipo uma cidade, não sei, sabe? E bom, cara, eu acho que eu notei isso aí e eu nunca entendi bem o que é aquela cidade. De início eu pensei que era Hot Wheels City, mas não pode ser, porque ela foi tomada pelos drones e ficou verde, né? Então teria que ser verde, teria que ver a cidade toda verde lá embaixo, então a Hot Wheels City não pode ser. Ela poderia ser o reino da metrópole, mas o reino da metrópole é vazio, não dá pra ver nada embaixo, nuvem, sei lá, eu não sei se poderia ser isso. E também poderia ser uma cidade Aceleron, mas eu fico pensando, se os drones queriam tanto voltar pro mundo Aceleron, porque eles não pegaram aqueles aviões ou algum veículo voador, entraram nesse reino e desceram no solo lá com os aviões e com os carros e tudo mais. Então eu não sei, cara, eu acho que talvez não tem explicação exatamente do que seria essa cidade. E agora vamos para o próximo. O Saito Kazuto pergunta
o que é aquele anel que o Cadinho pega, né? Eu acho que ele tá se referindo àquele anel do Hot Wheels World Race. E bom, cara, eu não sei, mas eu acho que ele não tem um significado muito certo. Eu acho que era mais uma espécie de pegadinha, digamos assim, né? Era só pra enganar os pilotos mesmo, pra eles acharem que chegaram ao fim da V35 e não era nada, né? Tipo, pra desistirem daquilo. Mas o Tesla sabia que era só uma miragem, que o anel tava no final da pista e continuou. Eu acho que era isso. E enfim, cara, vamos para o próximo. E aí o nosso amigo Zimmerman falou o seguinte: cara, você falou sobre o reino da fábrica, e eu pensei aqui, e se os Silencers tivessem ido a esse reino e com isso eles estudaram a tecnologia dos Acelerons? Isso pode explicar a tecnologia avançada deles. E realmente, cara, faz sentido. Eu acho que o Hal Sharp já fez, antigamente ele tinha feito um vídeo que ele falava isso, e eu concordo com ele, mas eu esqueci de falar no vídeo que eu fiz lá. E sim, cara, eu acho que era uma fábrica de carros Acelerons, esse reino da fábrica aí, e os Silencers foram lá, deram uma estudada e fizeram seus carros dar uma melhorada e tudo mais, e aí começaram a vencer os reinos, né? Por isso que eles nunca venceram um reino antes. Os carros deles não eram tão tecnológicos. Daí eles chegaram no reino da fábrica, estudaram a fábrica de carros Acelerons, saíram do reino com aquele metal líquido, estudaram tudo, e aí eles criaram seus carros com aquele metal líquido, né? Então essa é a teoria, né? Então vamos pro próximo comentário. E agora vamos pro comentário do nosso amigo Cauã Pedraca. Ele fala o seguinte: cara, o reino do céu e o do vidro existem e está no card. Sim, cara, realmente existem cards desses reinos. Reino do vidro, reino do céu, reino do som. Mas, cara, existe um número certo que já tem, acho que marcado embaixo dos cards, que mostra quantos cards tem no jogo. Esses foram só os que a Matheus produziu. Ela não produziu mais do que aquele número. E todos os cards que você for ver, se você for ver esses cards aí, o do reino do céu ou do vidro, eles têm a mesma numeração de um reino que já existe, então não teria como. Basicamente o fã foi lá, tirou a imagem do reino e colocou uma outra imagem lá e um outro nome, fez uma montagem no Photoshop e disse que aquele lá era o reino fan-made dele, né? Ele só teve um pouco mais de trabalho, mas é um reino fan-made, não é um reino oficial. E vamos pro próximo comentário, esse aí só foi pra esclarecer mesmo. E agora um comentário do nosso amigo Miguel Almeida, que ele fala que alguns desses reinos que aparecem nos filmes aparecem no jogo que tinha no site da Hot Wheels, que você tinha que fazer a pista para o carro atravessar. Mostra alguns da lista de cor, aí você tem que, tipo, alguns só tem a cor do reino, né? Aí você tem que deduzir qual reino é. Mas tem o reino da Detania, o reino do reator, o tóxico, o reino da neve e outros que ele não lembra. Esse jogo se chama Track Mod, cara, e sim, ele tinha no site da Hot Wheels. Se você procurar aí, tem uns sites por aí, tipo Clique Jogos, Jogá-lo, ele ainda se encontra disponível. É só dar uma procurada e tá disponível aí, né? Sinceramente, eu nunca zerei esse jogo, cara. Era um puzzle muito difícil de fazer e eu acabei desistindo, assim, porque seguido acabava o tempo e eu não conseguia terminar as pistas. E vamos pro próximo comentário. Agora nossa amiga Juliana Almeida da Silva perguntou: Petrelix, o que você acha que está segurando a pista do Reino da Tempestade? E o reino em si, né? Será que é infinita e não tem nada segurando essa pista? Tipo, ela fica flutuando no ar sem nada segurando? Cara, eu acho que seria uma espécie de aparelho antigravitacional que seguraria ela, porque não acho que teria como fazer um sistema de sustentação para aquela pista, né? Então acho que é uma espécie de aparelho antigravidade, não sei, né? Na verdade não tem muita explicação, é tecnologia Celeron, né? Mas deve ser algum sistema antigravitacional, né? Digamos. E agora a pergunta do nosso amigo Ryan Lucas Rangel. Uma pergunta sobre o reino da água. Por que o Vert não usou os Jump Jets para evitar o carro bater naquele lugar, em vez de usar o RP, né? Ele poderia ter ganhado o reino e ter o Accelerate Charger. Eu acho que o Vert se assustou, né? Porque o carro tava voando no ar, assim, muito rápido. E ele não pensou direito, então por isso que ele não ativou aqueles turbojatos que servem para voar com o carro, né? Porque ele tava assustado, aí ele usou o RP para escapar logo dali. Por isso que ele não fez isso, eu acho, pelo menos. E agora nosso próximo comentário é do Iago Roberto. Ele pergunta: o que significa aquele decalque clone escrito no lado do carro da Teco, na porta, sabe? Que tá escrito clone. Cara, eu acho que é uma espécie de marca, sei lá, amortecedora, alguma coisa assim, dos carros da Teco, né? Que eles usam. Porque até hoje eu não sei porquê, mas eu acho que é uma marca, cara. Tanto que eu acho que é uma marca que a Hot Wheels diz que é de peça dos Hot Wheels, não sei, porque eu já vi vários carrinhos que não são dos Accelerations com esse decalque aí. Então eu acho que é uma marca que a Hot Wheels criou para dizer que são das peças dos Hot Wheels, né?
Mas continuando. Peter Elix, me explica uma coisa que eu não entendi muito bem. Por que na corrida final, quando o Monk e o Porkchop estão no Sweeper, o Kurt pergunta o que eles estão fazendo aí? Não era o plano deles roubar o Sweeper? E essa pergunta do nosso amigo Kennedy Nascimento. Sim, cara, era esse o plano mesmo, mas eu acho que o Kurt falou isso pela demora que eles estavam tendo pra conseguir fazer isso, né? Que o Monkey tava lá tentando roubar o Sweeper lá faz tempo, né? O cara tava demorando demais pra roubar o Sweeper e ele tava com medo que falhasse o plano todo, né? E continuando, a pergunta do nosso amigo Denilson Ramos. Ninguém percebeu que a porta do carro do Vert abre de duas formas diferentes? Que eu acho que é o... Não sei de qual carro ele tá falando, se é o carro Power Rage ou se é o de Hora 2. Cara, eu nunca reparei isso, mano. Eu vou dar uma olhada aí nos filmes pra ver qual carro abre com dois tipos diferentes a porta, né? Então vamos pro próximo comentário. Do nosso amigo Hotmail 3, cara. Cara, por que será que a Mattel usou o nome Vert Wither em Battle Force 5? Cara, realmente eu não sei o que dizer, velho, porque realmente eu também sempre me perguntei isso. Tinha tantos outros nomes que eles poderiam ter usado aí, não faria muito sentido eles usarem Vert Wither. Eles poderiam ter usado qualquer outro nome, né? Nunca entendi por que eles usaram Vert Wither. Então, não tem como responder isso, cara. Eu acho que talvez se não tivesse o nome Vert Wither, ele seria menos odiado do que é hoje, né? Por exemplo, todos os fãs que eu pergunto de Battle Force 5, sobre Battle Force 5, eles não gostam, nenhum fã do Acceleration gosta de Battle Force 5, né? E por culpa da Mattel, poderia ter colocado outro nome, tipo Brian, qualquer outro nome que não fosse Vert, as pessoas iam levar como desenho normal, né? E continuando, próximo comentário do nosso amigo, vamos ver quem é. É o Hotmail 3 de novo, cara. E cara, por que não temos outros personagens de BF5 com os nomes de Accelerators? Realmente também ficou estranho isso, cara, porque o único personagem que eles levaram pra Accelerators foi o Vert, né? Os outros personagens, apesar de serem parecidos com os Accelerators, não tem nome igual ao do Accelerators. Não tem, tipo, só aquele japonês lá que se chama Zoom, se parece muito com o Shirako, né? Só que ele não, o nome dele é Zoom, não é Shirako, né? Estranho, porque eles aproveitaram o nome Vert Willy, mas os outros nomes eles não usaram. Ficou realmente bem estranho isso, não tem como responder. E aí uma sugestão do nosso amigo Rex Salazar, um fã de Mutante Rex aí no canal, né? Uma sugestão, por que tu não grava um vídeo com o Sr. Accelerator, velho? Seria muito épico os dois únicos mitos de Hot Wheels que sobraram no YouTube juntos. Seria muito épico mesmo. Cara, eu até gostaria de gravar com ele, mas infelizmente eu não tenho contato com ele mais. Eu tinha contato com ele no Facebook, mas aí o Facebook dele bugou e agora não consigo mais contactar ele. Mas é uma boa ideia, cara. Se o Sr. Accelerator estiver assistindo esse vídeo aí, se viu até o final, né? Entre em contato aí com os comentários. E bom, galera, esse foi o último comentário aí, né? O último comentário que fizeram até o momento que eu estava gravando, perguntando alguma coisa, né? E eu quero agradecer a todos vocês que viram até o final, já deve ter dado um vídeo bem longo. E é isso, valeu, fui!